Bom, aqui tem o encontro do Roco hoje. Scarpa também está chegando. Hoje é o encontro dos Pato Donuts aqui. Milton Blotter conosco, coordenador do Instituto Pelópio da Silveira. Evandro Avelar, que é secretário de Serviços Urbanos de Jaboatão. O vereador Gilberto Alves, que preside a Comissão de Mobilidade da Câmara. Estamos falando sobre as soluções do trânsito aqui no Recife. Professor Milton, não tem outra alternativa que não seja investir no segmento do transporte coletivo de massa? Eu pessoalmente não vejo, porque não conheço nenhum lugar do mundo, né? Uma cidade que tenha conseguido, inclusive, ter isso como uma vantagem locacional, né? Atrair investimento, porque tem uma boa qualidade de transporte público, né? Uma coisa bem distribuída, né? E que orienta o crescimento da cidade. As pessoas sabem que pode trazer seus investimentos ali, que não vão passar a maior parte do tempo parada no sinal. Agora, um problema, eu penso que Jaboatão passa por isso também, já está sendo considerado uma epidemia, se quer um câncer aqui, que são motos. Há essa coisa de desenfreado também em Jaboatão, desordenado de motocicleta? Muito grande, muito grande. Não só o transporte individual, mas a praga, né, do mototáxi. E tem mototáxi lá? Muitos, né? Na Jaboatão é o seguinte, eu acho que o mototáxi foi criado em Jaboatão, né? Essa operação clandestina foi criada lá em Jaboatão. Jaboatão tinha uma característica assim própria. E não pode tirar, né? Eu vou falar um pouco disso agora. Jaboatão tem uma característica própria. A região centro, lá do centro de Jaboatão, tem áreas de difícil acesso, né? Ruas que não chegam, né? No máximo uma bicicleta, uma moto é que podem ter acesso. Então, por uma necessidade topográfica, se iniciou uma operação com motos, e aquilo se consolidou em Jaboatão. Esse processo de crescimento da indústria aí de motocicleta, em financiamento, etc., né, disseminou uma quantidade incontrolável em Jaboatão. Nós fizemos agora, recentemente, um levantamento. Nós temos hoje mais de 1.500 motocicletas fazendo o tal do mototáxi em Jaboatão. Então, é um número assustador, que fez com que nós tomássemos uma decisão que está em processo, né, de implementação nesse momento. Nós vamos regular uma operação de mototáxi através de um processo de concessão, para que a gente possa atender duas regiões em Jaboatão que têm características próprias para isso. O centro de Jaboatão, nós teremos uma autorização, né, para operar uma certa quantidade, e em Cavaleiro também. Isso é medida impopular, né? É medida impopular, mas tem que ser tomada para que a gente possa organizar e controlar, não só sobre o aspecto do transporte, mas principalmente sobre o aspecto da segurança. Hoje esse é um elemento de alta insegurança. Qualquer pessoa pega uma motocicleta e gente do bem e gente do mal passa a se ocupar, né, desse meio, né, e muitos casos aconteceram lá em Jaboatão. Então, nós vamos fazer uma regulação sobre esse assunto a partir de uma legislação nacional, a partir de indicadores, né, que estão sendo discutidos aqui no nível do CETRAN, do governo do estado, e de uma lei municipal. Vamos regular isso, e nós vamos ter em Jaboatão agora cerca de 270 motocicletas que vão operar em duas áreas de Jaboatão, Jaboatão Centro e Cavaleiro, né, fazendo com que a gente possa regular e aí, de fato, controlar e atender certas localidades que de difícil acesso para equipamentos convencionais, vamos dizer, ônibus, ou mesmo micro-ônibus. Cai, né, para quase 200 e poucas, 270, e controlado com equipamento, com rádio, com guarita, com abrigos para, né, telefone, ou seja, organizar essa operação que de fato se consolidou nesse tempo todo, e é preciso que se controle, e a decisão é que seja controlada. Vereador Gilberto, se fala tanto em uso do rio, do Capibaribe, para transportar pessoas. A comissão discutiu isso também, ou isso é o tipo de discussão muito utópica ainda aqui para o Recife? Antes de falar do Capibaribe, do rio, eu queria dizer em relação às motos, se não me engano saiu ontem. O senhor não quer trazer para cá não, né? Não, eu queria dizer que a gente precisa discutir isso melhor. A gente teve a CNI divulgou uma pesquisa ontem, se não me engano, e apontava que cerca de 7% das pessoas nas grandes cidades usam o moto como transporte. Até parece que é mais, porque quem anda no trânsito a gente vê tanta moto que a gente pensa que até esse número é um pouquinho maior.
Mas é verdade que a gente tem que levantar falando da regulamentação lá em Jaboatão, e isso é uma coisa que a gente aqui no município precisa também discutir. Nós, no âmbito da nossa comissão de mobilidade, nós vamos também tratar a questão das motos como um capítulo à parte, porque merece uma atenção especial por vários motivos, inclusive por questão de saúde pública também. Mas voltando à questão da navegabilidade, o governo do estado anuncia, através da Secretaria das Cidades, um programa de navegabilidade do Rio Capibaribe. São 300 e poucos milhões de reais de investimento. E eu acho importante, eu acho legal. É como diz Milton, eu acho que é mais um modal que a gente implementa na cidade, é mais uma alternativa de transporte. Ele serve como complementar ao transporte público passageiro mais importante, que é o ônibus. E aí a gente já percebe que há um consenso e um quebra de paradigma, porque antigamente o ônibus não era levado em consideração como o meio mais importante do transporte. As vias eram feitas, como já disse aqui, para automóveis, né? Nunca para moto e muito menos para bicicleta. A gente quer levar isso em consideração e entender que a navegabilidade do rio é uma coisa também importante para o turismo da cidade. A gente traz um aspecto bucólico de a gente implementar o turismo no nosso município. O estudo mostra que é viável, ou isso tem que ser, Milton, subsidiado pelo Estado? Não, a parte no estudo da infraestrutura que precisa ser colocada, que obviamente tem que haver um subsídio. Veja só, o mais importante nesse projeto que o governo do Estado está lançando, tá no nosso plano de mobilidade, a gente coloca da seguinte forma, que a gente quer que se crie uma infraestrutura, uma cultura e infraestrutura de navegação fluvial para servir como transporte complementar, como falou o vereador Gilberto. Mas no projeto em si, o mais importante é a parte ambiental, de recuperação do rio e de fazer com que as pessoas utilizem o rio e ele passar a fazer parte do cotidiano da cidade, não como uma cloaca, onde se joga o lixo e tal, né, mas como uma via navegável. E o que há de importante aí, precisa, quando eu falo da infraestrutura que precisa ser subsidiada, né, quando você fala, vamos fazer um sistema de ônibus, a infraestrutura também é pública, você coloca ali o corredor, né, as estações e se faz a concessão para a iniciativa privada, coloca o veículo operar, né, você precisa imaginar que o rio é uma via, né, como qualquer outra via, você vai sinalizar, vai colocar segurança, né? Você vai colocar bem maior, né? Oficinas para cuidar dos barcos, vai ter que ter reboque, né? Tem toda a infraestrutura que a via tem de operação. É preciso, né, Milton, que seja subsidiado mesmo. Porque se não for subsidiado pelo poder público, esse é um transporte de massa, um transporte para a população mais pobre, numa região pobre, especialmente como é a nossa. Se não for subsidiado, a iniciativa privada constrói e o custo da tarifa é altíssimo, inacessível para o conjunto da população. E o investimento público em qualquer lugar do mundo em transporte de passageiros, ele se recupera com o conjunto da economia que se beneficia dessas facilidades, né, da melhoria da qualidade de vida. Não é no investimento direto e na tarifa. Se eu não me engano, Milton, essas informações, eu mexi um pouco mais com esse assunto, mas eu estou um pouco distante, mas se eu não me engano, em Paris, né, o governo chega a subsidiar cerca de 50% da tarifa de operação. Eu não tenho esse número. É um subsídio alto, pesado na tarifa, na operação, não é nem na construção. Na construção, por recurso público e na operação. Aqui no Brasil, o sistema de transporte, eles não têm, Aldo, nem investimento e nem subsídio na operação. Todo o custo da tarifa está no usuário. É uma política absolutamente perversa. Até o metrô é assim também? Não, o metrô não. O metrô tem um subsídio na operação e tem um subsídio elevado por parte do governo federal. Mas no sistema de ônibus, 100%, inclusive as gratuidades, os benefícios sociais, todos estão distribuídos na tarifa. Esses benefícios sociais elevam a tarifa em quase 40%. Meia tarifa para o estudante, idoso, então quase 40%, ou seja, é uma política... Militar também? Militares eu acho que não é mais não, Gilberto, acho que militar o governo do estado já paga o vale transporte, total, já aboliu. Né? Mas você veja, o trabalhador desempregado sai de casa, procurar um emprego e paga 40% dos benefícios sociais. É uma política absolutamente injusta. Só para você ter uma ideia assim, né, número, você tem o PAC Grandes Cidades, né, que vai fazer o corredor da BR-101, Avenida Norte, o segundo e terceiro perimetral, e mais um pedaço do corredor leste-oeste, e a navegação fluvial, é um projeto de 2 bilhões e 400 milhões de reais.
onde é que você vai recuperar isso em tarifa? Né? Você vai recuperar isso no conjunto da economia, né? De tudo que você atrai e possibilita, acaba o congestionamento da cidade, porque as pessoas se deslocam. E esse é um valor que precisa ser contabilizado. Quantos bilhões você perde anualmente parado no trânsito? Eu penso nessa questão fluvial, é complicado também pela questão de parada, né? Você vai pegar, ou é trecho contínuo. Pessoal, obviamente ele não tem de tempo, né? Ele tem que ter esse projeto, está feito de uma forma muito inteligente. Ele tem paradas mais distantes e ele é complementado à alimentação dos outros modais, que é para ganhar esse tempo, porque não há uma eficiência, né, como você tem no ônibus e no BRT, que vai ser, sei lá, 15 segundos de embarque e desembarque. Você vai ter, o barco não freia, né? Mais lenta, aceleração, desaceleração. Mas você eu acho que a gente deve incentivar essa questão e apoiar. Agora, nós temos outros ingredientes, por exemplo, a questão de despoluição do rio, né? Exatamente. Quanto deve-se ainda ser investido no saneamento das cidades? Então, Jaboatão não tem esse caso, mas Jaboatão tem 3% de saneamento, 3%. Então não é nada. Então você teria que sanear 97% para depois, de fato, você poder utilizar um Recife, eu não sei, eu acho que está no nível de 40%, 50%, né, de saneamento. Então você tem ali dejetos sendo lançados diariamente. E como é que você concilia uma operação né, no Rio com o lançamento de esgoto, né, in natura? Dá pena do secretário Evandro, porque Jaboatão é um problema eterno, né? É uma situação, Aldo, de desgoverno completo, de muitos anos, entendeu? De desestruturação. Acúmulo de coisa ruim, né? Acúmulo de coisa ruim, falta de orientação. Nós não tínhamos lá nenhum plano. Se eu tivesse, tem um plano aí de transporte? Não. Tem um de habitação? Não. Tem um... Não. Nenhum projeto. Você disse o seguinte, tem aqui hoje, rabiscado, no início da gestão, tem aqui 100 e tantos milhões para você gastar. Tem projetos? Não, você perde o dinheiro, né? Perderia o dinheiro. Hoje não. Hoje nós temos um plano de mobilidade, estamos construindo, o plano de habitação estamos fazendo, o plano diretor de macro-drenagem, que é um problema grave, estamos fazendo. Ou seja, nós estamos dando condição a que o município possa fazer os investimentos. Também não tem dinheiro que dê, né? Não tem dinheiro que dê, mas é preciso que pelo menos a gente estabilize o município, tire os municípios das páginas policiais, né? Essa é uma iniciativa, estruture administrativamente a máquina é completamente desestruturada, né? Não tem estrutura, não tem funcionários qualificados, os funcionários desmotivados, não tem política de pessoal, não tem absolutamente nada. Então, recompor isso é um caos absoluto. Né? De novo. Eram 352 milhões de despesas empenhadas e não liquidadas. De Empenho. Não é o débito era maior do que isso, mas empenho, 352 milhões para que a gente pudesse honrar, né, numa absoluta desordem como essa que está aí. Gozada que isso não dá em nada para os antecessores. Esse aqui tem. Eu acho que no tempo, isso aqui é complicado. No tempo termina dando, entendeu? O passivo de muitos dos administradores é muito grande. O passivo é muito grande. Processo do Tribunal de Contas, processo do Ministério Público, processo do Ministério Público Federal, Tribunal de Contas Federal, TCU, eu acho que são muitos, né? Agora, é evidente que o preço que a população paga, né, para uma situação dessa que o município foi levado, é um preço absolutamente, né, incalculável, né, de recompor o município numa situação dessa. Gilberto, me diga uma coisa, quer falar? Não, você pergunta, eu vou querer falar uma coisa mais cotidiana, que a gente fala dos grandes corredores, dos grandes projetos, né? Então vou me adiantando aqui, mas eu me preocupo muito do cidadão poder estar discutindo a questão dos seus deslocamentos do seu dia a dia, né? O vereador Gilberto já tinha adiantado essa questão das escadarias no morro, né? Eu falo, toda vez que eu falo... prometer o teleférico aí. Eu vou esclarecer. O teleférico está no plano de mobilidade, né? Porque... E por isso que o plano, quando é colocado, uma coisa em um horizonte grande, né, porque isso é muito caro, ele integra
os altos. A cidade do Recife é cheia de altos. Né? Se você for dizer, eles são vizinhos, só geograficamente. Para ir de um alto ao outro tem que descer para o córrego e subir de novo. Não há nenhuma... dando certo lá no Rio, no Alemão? Não é? Sim, aqui, né? Tá dando muito certo aqui. E aqui pode dar certo aqui, né? A questão de você integrar os autos para permitir outras formas de deslocamento. Mas antes dos autos, já que a gente vai ter que, do teleférico, já que a gente tem que trabalhar com a população de forma cotidiana, a gente tem que estar discutindo elevadores, plano inclinado, que é o funicular, né? Que Salvador, sempre faz a presença, Salvador tem o elevador Lacerda desde o início do século passado, que ele é transporte público. Né? E a gente não... Aí eu costumo também dizer o seguinte, a gente tem lei do uso do solo aqui na nossa lei, um prédio de 4 pavimentos tem que ter elevador, são 12 metros de altura, mas a gente não tem nenhuma norma que obriga a ter um equipamento para fazer esse transporte de deslocamento vertical acima da cota 12, que são 12 metros de altura, e acima da cota 12 no Recife vivem mais de 500 mil pessoas. Né? É mais de um terço da cidade vive nessas condições e você não olhou para a facilidade de deslocamento que você pode proporcionar. Então, essa é uma discussão cotidiana. A gente está acostumado assim, com as migalhas, né? Vamos dar umas escadarias para o morro. Tudo bem, mas você tem a questão da acessibilidade, como falou o vereador Gilberto Alves aí. Né? Como é que o idoso ou deficiente vai se deslocar? Como é que o cara pega a sua bicicleta e vai levar lá para o corredor? Né? Então, essas coisas eu acho que são importantes porque a gente sai um pouco, a pessoa saber que ela vai se ligar com os corredores. E outra coisa de bicicleta, a gente quer ver bicicleta sempre fazendo os grandes corredores como se fosse percurso expresso. A bicicleta pode ter o corredor, a ligação com a estação do metrô, do ônibus, onde a pessoa você deixa a bicicleta lá, né? Se você for ali, Milton, tem uma experiência importante aqui. Se for na estação de Igaraçu, do SEI, a primeira estação lá norte, tem uma quantidade de bicicleta que você perde de vista. Né? Exatamente. As pessoas saem ali das suas casas no entorno lá em Igaraçu, no entorno da estação, chegam, deixam na estação, pegam o ônibus, amarra, tem um gancho lá, tem um cadeado, bota lá e vai embora, pega o ônibus e vai-se embora. Essa devia ser a cultura, né? Essa podia ser a cultura nossa. Agora, me diga uma coisa, Gilberto. A população ela pode participar de forma mais ativa do plano de mobilidade e nas discussões? Pode e deve. A nossa intenção, a gente já tem no site da Câmara, a gente já abriu espaço para que as pessoas possam apresentar sugestões em relação ao plano de mobilidade, mas nós vamos promover lá na Câmara audiências públicas para que a gente possa chamar a sociedade de uma forma geral a participar e ajudar na construção desse plano. A gente tem a preocupação de democratizar o acesso à discussão do plano, porque a gente entende que a gente tem que preparar um plano para o Recife dos próximos 10, 20, 30 anos. O evento Copa é um evento que oportuniza a gente buscar recursos, a gente ter tantas pessoas interessadas em discutir nesse ambiente atual. Isso tudo é muito bom. Mas o cidadão, o trabalhador comum, ele quer saber o que é que a gente está fazendo com o recurso dele e como é que a gente está pensando na cidade que ele vai ter que viver ainda durante os seus próximos 10, 20, 30, 40 anos. Então é um plano, é um legado que a gente quer deixar. É um plano que seja moderno, um plano que seja democrático na medida que ele atenda aos interesses do conjunto da sociedade, mas um plano que seja também factível, um plano que seja consensuado com os diversos atores, no sentido de a gente proporcionar uma melhor qualidade de vida para o povo do Recife. Agora, isso também você tem que ter uma contrapartida do povo, né? A sociedade ainda é muito dura nesse aspecto, de destruir o terminal de ônibus, de quebrar o ônibus no dia que tem jogo. Essas coisas elas terminam também complicando a própria viabilidade da cidade, né? Senhores, terminamos nosso bate-papo, queria agradecer. Certamente em outra oportunidade a gente vai conversar. Evandro, muito obrigado pela presença. Um abraço para você, Aldo. Professor Milton, muito obrigado. Obrigado a você. Vereador, um grande abraço. Obrigado, Aldo. Um abraço para os ouvintes. Bom, daqui a 15 minutos, todo o debate vai estar disponível em áudio. Você pode acessar o blog dos bastidores e acompanhar.